Olá, pessoal! Nós vamos ter live hoje e nós vamos falar de bons assuntos, de coisa boa, de coisa feliz. Hoje nós temos live, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa feliz, vamos falar de esperança, não é mesmo? Porque vamos dar um pouquinho de tempo aí desses assuntos mais pesados, mais difíceis. Vamos trazer um pouco de esperança, alegria, vamos abraçar um pouco o coração das pessoas. É uma alegria para mim fazer esse tipo de live mais leve, né? Falar um pouco mais de Deus também nesse meu espaço aqui. E vai ser um prazer gastar esses minutos preciosos com todos vocês aí. Então eu peço que vocês comecem compartilhando a nossa live. Clica no botãozinho aqui embaixo, no aviãozinho, manda para todo mundo que precisa de uma mensagem, que precisa de um acalento espiritual, porque também esse é o nosso papel, né? A gente não vem aqui só trazer notícia ruim, só trazer notícia que deixa a gente chateado, só gerar mais ansiedade, mas a gente também tem que ter um pouco mais de comunhão, empatia, porque cada um sabe onde seu calo aperta. Sabe que nós estamos vivendo momentos difíceis, né, para muitas pessoas, então por isso nós vamos fazer essa live. E hoje vou falar com a Suelen, que é fogo no parquinho para muitas pessoas, mas eu sei que ali por trás tem um coração bom. E, enfim, por isso que ela é a nossa convidada hoje para a gente poder dividir aqui esse tempinho maravilhoso, tá bom? Vão entrando aí, pessoal, entra todo mundo. Vou ficar muito feliz. Compartilhem a live, tá? Vamos gastar momentos preciosos aqui, palavras de esperança para a sua vida. Vamos ver onde está a Suelen. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, vocês podem clicar no botãozinho aqui embaixo também, né? Onde está o ponto de interrogação para escrever alguma coisa. Se der tempo, a gente responde no final, tá bom? Vamos ver onde está a Suelen. Vamos ver se eu encontro aqui. Para ela, acho que ela já tá aí. E vamos bater esse papinho maravilhoso. Olá! Olha, cheguei! Chegou Deixa a eu mulher que vai colocar pôr um fogo no filtrinho parquinho. aqui. Brincadeira. Deixa eu colocar um filtrinho aqui para poder iluminar melhor aqui o rosto, né? Senão a gente fica aqui com cara de grávida, a B12 tá lá embaixo, a vitamina D também, é difícil. Mas a sua cara é boa normalmente. Obrigada! Que bom, né? Mas tem as olheiras, menina, de vez em quando dá aquelas olheiras. Ixi, minha convidada, gente. Convidada, volte. Voltou. Eita, que já caiu tudo aqui o negócio. Vamos lá. Tô aqui. Beleza, Suelen, muito obrigada que a gente vai fazer essa live hoje, que a gente vai trazer um pouco mais de esperança para as pessoas. A gente está, como eu fiz aqui a introdução, né? A gente está vivendo um momento muito especial, um momento muito único. E é bom que a gente também traga um pouquinho de acalento, né? Para as pessoas, porque nem só de pão viverá o homem, né? Com Mas toda certeza, é palavra que sai importante. da boca de Deus. Então é bom que as pessoas tenham esse pouquinho esses minutos aí de comunhão, tá? A gente vai tentar deixar a live até no máximo 1 hora, porque o Instagram tem cortado as lives, tem Aqui também limitado. aconteceu isso. Estranho, né? Acho que Aconteceu depende do comigo. canal, né? O meu também, quando dá uma Depende, hora e depende, meia, ele porque eu já já. fiz live de 1 hora e meia, de até 2 horas e não deu problema. Já fiz live que com 59 minutos e meio ele já corta. Então, Então, vamos tentar manter. Eu falei para as pessoas mandarem mensagens aqui, perguntas. Se de repente a gente conseguir, a gente vai responder. Porque como tem bastante comentário, a gente está na conversa, a gente não vai conseguir ler. A não ser que você consiga ler alguma coisa, tá, Suelen? tá bom. Então, eu queria começar, na verdade, eu vou dar espaço para a Suelen falar, eu vou falar um pouquinho. Eu quero as considerações dela. Eu fiz um pequeno script aqui, Suelen, se você me permite, para falar primeiro um pouquinho sobre essa paz, né, que é o tema da nossa live hoje, né? Essa paz que excede todo entendimento. Eu deixei no script, eu queria ler, né, que eu coloquei e queria a sua consideração em relação a isso, tá? Claro. Uhum.
Então, a gente sabe que a gente está vivendo nesse tempo aí de preocupação, de ansiedade, são muitos assuntos aí da mídia que estão roubando a nossa paz, né? Aí quando a gente vai lá para Filipenses 4:7, tem aquele versículo que acho que todo mundo conhece, né? Eu deveria conhecer, que é Paulo falando que e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Acho que isso aí é o versículo célebre aí, né? Eu amo esse versículo. Exatamente. Eu fiz esse script aqui para não esquecer, deixei tudo por escrito, tá, gente? Eu vou ler aqui, mas acho que é uma forma de passar essa mensagem também, que lá no capítulo 4, lá na Epístola aos Filipenses, do versículo 1 ao 9, né? Paulo está exortando os cristãos a permanecerem firmes no Evangelho. Essa é a primeira coisa, correto? Uhum. E ele fala assim, ó, regozijando-se no Senhor, sendo generosos e longânimes, de modo que a amabilidade deles seja conhecida por todos. Então, aqui o apóstolo também está falando sobre esse problema da ansiedade, né? Ele está aconselhando os irmãos aí a não andarem ansiosos, mas ao invés disso, né, deles estarem preocupados, para eles apresentarem os pedidos em orações e súplicas e ação de graças a Deus, que é o único, né? Aí ele termina o versículo, que é capaz de conceder a verdadeira paz que excede todo entendimento e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Esse seria então o segredo da bem-aventurança, certo? Certo. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui, né, falando sobre essa paz, e eu me corrija se eu estiver errada, tá? Eu fui ver aqui que o termo grego utilizado para a palavra guardará, né, guardará a mente, é firoreu, e trata de um termo militar para indicar a guarda de sentinelas que protegem uma cidade de uma invasão inimiga, ou mesmo para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade que foi sitiada. Em ambos os casos, o sentido é manter-se preservado. Aí, partindo desse princípio, essa paz que excede todo entendimento, por mais que ela seja insondável, porque é esse entendimento que eu tenho, é algo que extrapola a nossa consciência, o nosso entendimento, não está no nosso patamar humano, compreender. Eu acho que o mesmo se aplicaria ao amor de Deus por nós, tá? Um patamar acima, né? Sai Uhum. fora da nossa realidade. Isso faz com que eu entenda que essa paz, ela guarda a nossa mente, né? Ela está à porta guardando a nossa mente e está guardando os nossos corações. Ela impede, então, que as aflições e as angústias abalem os nossos sentimentos. Seria isso? Com certeza, e quando você une esse texto com o texto que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, significa o quê? Que o crente, a pessoa que tem fé na graça, no Messias, ele não tem que andar ansioso por coisa alguma. Ele tem que entender que no mundo ele vai ter aflições, mas tudo que está acontecendo no mundo tem um propósito e um porquê. E até nas aflições a gente cresce muito, né? A gente não cresce só na bênção. Na bênção a gente se regozija. Na aflição que a gente aprende e cresce. E aí a gente aprende o quê? A ter confiança no Pai. Porque quando o homem acha que ele está no controle, e aí ele perde o controle que ele achou que ele tinha, aí ele desespera. Então, quando você tem a paz que excede todo entendimento e compreende que o mundo vai ter aflição e que o Pai sabe de todas as coisas, sonda todos os corações, a paz simplesmente te alcança. E aí você entende que o mundo está caindo, está tudo desabando e você está lá tomando o seu chá. Entendeu? Porque você sabe que tudo que vai acontecer na sua vida, que acontece, que aconteceu, tá tudo no controle e domínio do Pai. Ainda que essa coisa seja ruim, ainda que você ache que, tipo, tá sofrendo uma injustiça, ainda que você ache que, tipo, nossa, o que eu vou fazer? Não vou ter o que comer, não vou ter o que, né? Como eu vou resolver o que vai acontecer no mundo aí? E aí, quando você entra nessa questão, você entende que um versículo complementa o outro e faz com que o ser humano, o eleito, o que crê, né, entenda e creia mesmo. Porque não adianta eu falar assim, seja feita a vontade do Pai na minha vida. Se quando a vontade do Pai está sendo feita, e ela não é boa às vezes, né? Não é boa assim, aos meus olhos, porque eu estou sofrendo, estou passando por uma tribulação, aí eu reclamo, aí eu perco, aí eu amaldiçoo Deus, né? Não é que nem amaldiçoa teu Deus e morre, né? Que aconteceu lá na história de Exatamente. Jó. Ele não amaldiçoou, pelo contrário, ele abençoou, né? Então, quando a gente compreende, ter aquela paciência de Jó, você consegue também ter a paz que excede todo entendimento. E como ela excede todo entendimento, ela é incompreensível. Então, não tente compreender. Uma pessoa que está lá no Titanic, está afundando e está tocando violino, né?
Ele está na paz que excede todo entendimento. Ele está num barco que está afundando. E ele está lá Exato, tocando violino. Tá entendendo? Então, ninguém vai entender mesmo. É por isso que ela excede todo entendimento. exato. Eu estava vendo aqui que essa paz, né, que o apóstolo Paulo fala, ela é um dos atributos de Deus, né? A sua origem está em Deus, né? Ele possui isso do seu próprio ser, vou usar assim com essas palavras, né? Uhum. Por ser um desses atributos aí comunicáveis, né? Ele compartilha com os seus filhos, não porque a gente mereça, porque a gente não merece nada, né? Mas ele concede como uma dádiva mesmo, um dom, um presente, por causa da obra redentora de Cristo. Concorda? Sim, concordo. Então, se a gente tem essa paz hoje, é porque Cristo mereceu ela no nosso lugar. É. Inclusive, tem, né, reconciliando, né, a gente com o próprio Deus. Tem várias passagens, eu deixei aqui, né, João Efésios, 14. Tessalonicenses, Coríntios, tem Exatamente, tem vários. várias aqui, né? Então, por isso que quando você olha todas as cartas de Paulo, né, ele sempre se apresenta, né? Ele sempre mostra essa paz conectada assim intimamente com a graça, que foi justamente aí isso que você falou, né? Por isso que ele nas cartas vocês sempre vão ler que é graça e paz, graça e paz, graça e paz, né? Que é o que ele sempre Uhum. coloca. Significa então que a graça ela seria esse fundamento da paz, não seria? Com toda certeza. Quando você lê na Bíblia sobre graça, sobre amor, o amor de Deus é a graça. Então, no amor, na graça, tem paz, tem compreensão, tem tranquilidade, tem todos os benefícios, né, do amor, o amor genuíno, né? Então, Sim, se você está alcançado pela graça, se você foi alcançado pela graça, se o evangelho, se o Pai te chamou, te colocou ali, te deu essa fé para você crer, todos os atributos da graça podem ser manifestados em você. Mas eles só serão manifestados conforme o Espírito. Porque, como você bem colocou, não pertence a nós nem esta paz. E se a gente já tem, é porque é a graça que está fazendo e promovendo esta paz. Que é como Paulo fala, né? O bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, né? E quando esse faço, passo. já é a minha carne, é o pecado que habita em mim. Então, quando a Exatamente. gente faz o bem, todo fruto, é o Espírito Santo que promove em nós. Porque o homem natural, ele é mau. E para que ele produza frutos, o Espírito Santo precisa agir e atuar. Então, sozinho, o homem não consegue falar, eu vou ser bom. Ele pode até aparentar ser bom, porque pessoas da elite, às vezes, podem fazer o bem, fazer uma doação, ajudar alguém, mas por dentro, é um bem genuíno? É um bem promovido genuinamente? Ou é um bem com intenção de ganhos próprios, de visibilidade, sucesso, fama? Então, Sim. esse bem, esse fruto genuíno, essa paz, a graça, tá tudo interligado, porque tudo isso é promovido pelo Espírito em nós. Exatamente, não tem como a gente ter paz se a gente não tiver graça. Tanto é, né, que essa paz, ela é uma característica marcante, ou deveria ser uma característica marcante da vida de todo cristão, na minha opinião, né? Já que ela é uma das virtudes, como você mesmo falou, um dos frutos do Espírito Santo, né, que está lá listado em Gálatas 5:22. É... E o que você faria, o que você falaria então hoje, Suelen, para as pessoas? Porque as pessoas elas estão tão desesperadas. Eu acho que, né, como você bem pontuou, essa paz, ela não vai ser a ausência de problemas, de aflição, de dificuldade, mas a garantia mesmo que Deus está no controle das coisas, né? E por mais que pareça tudo bagunçado, difícil, terrível, insuportável, a gente pode descansar nessa promessa de que Deus está realmente, de fato, no comando. E se a gente viver, se a gente morrer, a gente vive, a gente morre para o Senhor. Então a gente deveria ter essa segurança do que, independente do que vai acontecer com a gente está seguro, porque nele somos mais que vencedores. Com certeza. O que eu diria é o seguinte: é comum, tá? As pessoas se desesperarem, as pessoas perderem, às vezes, a ficar histéricas, né, com algumas coisas, essa é a palavra melhor, porque eu já fiquei, muitas pessoas já ficaram, porque quando a gente dá de cara com uma verdade, ou com coisas que não estão no nosso controle mesmo, quase nada tá, na verdade, né? O seu dia a dia, você pode até achar que tá, mas sempre tem o pai ali conduzindo, né? No controle sempre a gente nunca vai estar. E quando a gente tá falando de vida terrena, quando a gente está falando de tudo que acontece na sociedade hoje, tudo que a gente está enfrentando e vendo aí, né? Você está perdendo seu direito de ir e vir, você está perdendo várias coisas. Só que tudo isso está no plano, entendeu? Nada está fugindo do plano, porque não existe nada que acontece debaixo do sol que o pai não saiba. E não tem nada novo também, né? A gente é novo. Tenho Sim, 33 anos, eu não sei, o mundo já existe há muito tempo.
Então, para nós, isso que está acontecendo é novo. Mas, na verdade, não é tão novo assim. Mas ele caminha para geração em geração. Então, quando a gente se depara com isso, a gente se desespera às vezes. Porque falta um Sim, pouco, às vezes, de maturidade espiritual, de conhecimento, de maturidade até terrena mesmo. Porque as pessoas, elas estão com problemas emocionais, elas estão com problemas no casamento, elas estão com problemas interpessoais, sabe? Então, tudo isso se choca. E aí, quando se choca, a pessoa dá aquele pane. E é neste momento que ela tem aquele pane, que aí o negócio fica mais sério. E ela tem que entender, peraí, tá no meu controle ou tá no controle do pai? Porque se tiver no meu controle, vai dar problema. Porque eu não sei escolher. Eu não sei decidir o certo. Eu não sei fazer o que é certo. Eu faço baseado nos meus conhecimentos, no meu repertório. E a chance de a gente tomar decisões erradas é muito grande. Então, quando a gente entende que até a decisão que a gente toma certa e a errada tá sempre na mão do pai, porque se eu for um vaso que eu vou ser regenerado, ele vai me conduzir no caminho da salvação. Isso é assim, é irresistível. Inclusive, eu até fiz um post sobre isso hoje. É irresistível. Se eu for uma pessoa que o pai me chamou durante a minha vida, eu vou ser quebrado. E esse momento que a gente se quebra é o momento do desespero, às vezes, porque é quando a sim. gente chama de despertar, né? Porque tem pessoas que despertam com assuntos específicos, tem pessoas que despertam com política, tem pessoas que despertam com terra plana, tem pessoas que despertam com, sei lá, sistema religioso, com qualquer assunto que vai te chamar atenção, porque o pai ele tem um despertar individual e ele é específico. E aí, a partir daquele assunto, você desperta para outros, porque no final, o assunto principal é a graça, é a salvação. Você vai chegar nesse assunto. Mas para que você tenha aquela vontade de estudar a Bíblia, você primeiro é chacoalhado. E nesse chacoalhar, as pessoas se desesperam e ficam histéricas e acham que podem fazer algo para ajudar Deus, entendeu? É como se eu estivesse fazendo a coparticipação ali de ajuda. Eu vou ajudar Deus a me salvar, né? Então eu vou ajudar Deus a fazer eu fugir da picada. Eu vou ajudar Deus a me tirar aí do sistema. Eu vou ajudar Deus, sei lá, eu não sei fazer nada não sei fazer nada além do que eu já faço aqui na cidade. Vou comprar um terreno, vou me jogar lá para dentro e vai dar tudo certo. Tipo, esse sou eu querendo dar uma ajudinha para Deus. Só que aí a Sim. gente esquece que todo mundo tá aonde deveria estar, do jeito que deveria estar, porque nós somos uma soma das escolhas que a gente faz, claro, com o pai conduzindo essas escolhas, porém, essa soma de erros e acertos é quem você é hoje. Se você não tivesse ido para a Alemanha, você não tinha casado com seu marido aí. E hoje você tem filhos, hoje você está com esse canal. Então, toda a sua vida, desde antes do ventre, ela é conduzida para chegar onde você está. Então, só que quando ela chega, dependendo do jeito que ela chega, tu dá uma sofrida, né? Passa, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um sofrimento. Não foi fácil quando você chegou na Alemanha, foi fácil? Você não Não, perdoou nunca é. ninguém. Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, né? Tem, sabe onde seu calo aperta. Exatamente, mas você teve um processo, né? Você chegar Claro. onde você está hoje, você sofreu, você quase desistiu, você pensou assim, nossa, eu vou ter que, né? Em algum momento aconteceu isso. A gente sabe como é que é a vida do imigrante, né? Hoje, tua vida tá assim, as pessoas veem sua vida hoje e acham que sempre foi assim. Mas não. Então, tudo que você passou, toda a jornada que você passou, foi importante para você chegar no conhecimento que você chegou hoje. E ele está sempre sendo atualizado. Porque até que se complete todas as coisas, o que vai acontecer? Você vai chegar no conhecimento. E aí toda a igreja vai chegar no conhecimento. Que a Bíblia fala que todo mundo vai ter o pleno conhecimento da verdade. E esse momento Uhum. ainda não chegou. Então, a gente tem que se acalmar, porque a gente tem que entender que tudo está no plano, até o nosso sofrimento. Porque a Bíblia fala que os santos vão ser perseguidos, alguns vão ser entregues para mártires, alguns vão para o campo, outros vão para ficar lá na cidade, que são as duas testemunhas. Então, tem todo um contexto. Qual é o seu contexto? Aonde você vai estar nesse momento? Só Deus sabe, entendeu? Então, Então, eu acho viva que o seu. é muito bom a gente realmente buscar essa dependência de Deus para todos os aspectos da nossa vida, para que a gente passe a reclamar menos e aceitar mais o que chegar, né? Lógico, a gente tem a nossa liberdade de escolha e isso vai gerar uma consequência, seja ela boa ou ruim. Já até falei bastante disso até em relação às próprias picadinhas, né? Tem gente que não vai conseguir fugir. Enfim, tem gente que escreve desesperado, meu Deus, perdi minha salvação, essas coisas assim. Eu Que a recebo esse gente. tipo de mensagem todo dia. E aí, a minha Exato. função aqui é acalmar essas pessoas, né? Eu, Exatamente, e tipo, acalmar esses corações, porque eu, por exemplo, eu não posso julgar uma pessoa que, sei lá é um pai de família, tem 4 pessoas que está se alimentando ali do trabalho dele, se ele não se imunizar, ele fica sem
dar comida para a família dele. Eu não Com posso jamais certeza. falar para ele assim, ai, não faça isso, porque eu vou estar colocando a família dele em risco, sabe? Imagina, a gente não pode ser leviana nesse sentido. Então, por isso que eu falo que a gente, em alguns aspectos, a gente tem que realmente ajudar as pessoas, talvez, a fortalecer esse músculo espiritual que é a fé, né? Saber Com que a gente certeza. está onde a gente deveria estar. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que um monte de gente que já tomou picada, por exemplo, não vai ser salvo. Seria um Com absurdo certeza. falar um negócio desse, na minha É. opinião, tá? Talvez, Eu não sei também. se Não, você a é gente diferente. concorda 100% nesse ponto. Porque eu acho assim, realmente, né? Às vezes é pressão do trabalho, enfim, são muitas coisas que pode acontecer, né? Cada um sabe mesmo onde está a sua dificuldade, então seria um absurdo falar, meu Deus, você não vai ser salvo, sabe assim? E outra, A tem gente pessoas então que é o plano do pai que tome a picada e morra mesmo antes das coisas, né? Essa é a não realidade, sabemos. porque, né, aquela história, como Paulo falava, morrer é lucro, né? Então, para algumas pessoas mesmo, pelo que vem pela frente, não vão aguentar. O pai vai levar. Então, às vezes a picada é uma forma dele levar também. Às vezes a pessoa vai atravessar a rua e vai morrer do nada. Quer dizer, a pessoa é mó fitness, cuida da alimentação, aquela pessoa que você fala vai viver 100 anos, atravessa a rua e morre. Então, não tá no nosso controle, nem, na minha opinião, nem o nascer, nem o morrer, né? Essa já é outro assunto, mas para mim não tá, nada tá, entende? A gente vai vivendo conforme. Então, essa pessoa, por exemplo, esse pai de família que se sente pressionado a tomar uma decisão, quer dizer, teve poucas oportunidades na vida, o trabalho CLT que ele paga as contas, que ele bota comida dentro de casa, cara, super compreensível, ele tá arriscando a vida dele, que ele sabe que aí o negócio vai danificar, né? Agora, pode danificar mais Sim, para uns, menos para outros, o que a gente sabe é que é um plano maléfico. Esse é o ponto. Agora, claro. a pessoa que vai lá e decide participar desse plano, porque ela fica sem opções, ou porque na cabeça dela ela fala, meu Deus, eu sou pobre, eu não tenho nada, a minha família depende de mim, ela está praticamente fazendo um sacrifício da vida dela, né? E o pai sabe disso e ele está conduzindo até isso. Então, se o pai quiser, a pessoa toma e não acontece nada. Mas se ele quiser, a pessoa vai tomar e vai acontecer. Então, e se ele não quiser, a pessoa não vai tomar também. Então, quando a gente acha que a gente está no controle disso, pô, vou fugir do sistema, vou fazer isso, é uma utopia. E aí a gente é dominado pelo medo, né? E como você falou, a gente fica aqui às vezes nesse conteúdo. Claro, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber o que está acontecendo. Sim. Ninguém tem que ser alienado, mas a gente tem que saber obter conhecimento também. Você está obtendo conhecimento para te dar mais maturidade, para você ter uma administração melhor da sua vida, beleza. Agora, você está tendo conhecimento para se enlouquecer, para pirar todo mundo à sua volta, para poder, sei lá, tá indo para uma direção e mudar completamente, porque, sei lá, eu vi um vídeo no YouTube que, sei lá, que vai ter um apagão e que vai acabar, vai dar um reset. Meu Deus, ai, socorro, vou guardar dinheiro no colchão. Então, isso não pode acontecer. O conhecimento, ele precisa a verdade, ele precisa te libertar. E o conhecimento, ele precisa te agregar. Se ele está te denegrindo, se ele está te diminuindo, você não está buscando o conhecimento real. Ou a fonte que você está buscando conhecimento não está sabendo administrar isso contigo. Porque não é todo mundo tem sabedoria para explicar e falar. Então, isso é danoso. E aí você danifica suas emocionais, você fica na histeria e você entra em parafuso. E aí a chance de você gastar dinheiro com coisa que não deveria é muito grande, investir seu dinheiro onde não deveria é grande, depois se arrepender, se frustrar, vai e volta, é muita coisa. Então tem que ter o Eu pé acho no que as chão. pessoas, elas são bem imediatistas, né, Suelen? A gente vê uma situação na nossa frente e a gente quer resolver aquilo na hora porque a gente se sente encurralado. Nunca antes a gente passou por uma situação, eu vou dizer assim, nunca antes, né, Uhum, eu da entendi. nossa história recente, Sim, da nossa vida. a gente passou por uma situação assim tão delicada onde a gente viu as nossas liberdades serem completamente podadas, né, em todo sentido. Eu mesmo falo, né, eu tô dentro de uma CPI, né? Não, eu Então, fiquei em assim, choque quando eu vi isso. Eu falei, nossa, coitada da Érica. então, assim, é nessa hora, gente, que eu posso falar assim, eu falo por mim agora, tá? Eu exercito a minha fé nesse sentido. Eu tenho paz nesse sentido. Porque tem gente que me pergunta, mas Érica, tá tudo fechado, tem que entrar com picada, com teste. Você tá numa CPI, você tá aí nos seus stories, exalando tranquilidade. Eu falei assim, gente, mas é isso que eu tenho que fazer. Porque Tomando ou eu sol, tenho né? essa Passeando nesse marca. jardim maravilhoso aí da sua casa. Eu fico pensando assim, ou eu tenho essa marca, né, como um cristão, de ter a certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas, e se eu estou firme no Senhor, independente do que aconteça comigo, vai ser vontade dele, eu estou no lucro em qualquer uma das Exatamente. situações. Com certeza. Com Como que certeza. a gente consegue, Suelen, então, o que você falaria para as pessoas? Como é que a gente consegue, então, exercitar essa fé?
esse músculo espiritual para dar essa segurança que está faltando nas pessoas? Se você é uma pessoa que recebeu essa fé, amém. Agora, exercitá-la vai depender do teu grau de relacionamento com o Pai. Então, quanto mais conectado com Ele, mais estimulada a sua fé será. Porque se você se conecta com coisas do alto, você se torna uma pessoa cada vez mais espiritual. Como ter paz, como receber do Espírito Santo essa iluminação se eu não passo tempo com o conteúdo do Espírito Santo? Como receber essa graça desse Deus maravilhoso de Yahweh se eu não sei quem ele é? Eu preciso conhecer. E aonde que eu conheço? É na Bíblia. Quanto mais eu me dedicar para ler, estudar a Bíblia e procurar o descanso, né, a certeza da nossa salvação e a verdade na Bíblia, né? E aí você pode pegar livros, se você quiser, que expliquem a Bíblia, mas é complicado porque às vezes, dependendo, né, como é que for e tal, o negócio vai dando uma diferença ali. Mas se você conseguir passar tempo com a Bíblia, lendo e sempre orando antes, pedindo, Pai, me revela a sua verdade, me dê calma, me dê paz, tira essa ansiedade dentro de mim, né? Se você fizer isso, não tem como você não receber a paz do Espírito Santo. Por quê? Primeiro que você tem fé. Se você tem fé, é porque o Pai estimulou essa fé em você, para começar. E se você tiver vontade de orar, é porque o Pai está estimulando em você a vontade de orar. Então, se ele está estimulando a oração, é porque ele já te concedeu a resposta dessa oração. Então, uma coisa muito conectada, não existe sorte. Não existe acaso. Pelo menos eu não creio nisso, tá? Existem a sua história sendo tecida, sendo acontecendo para que, se você for um salvo, ele vai te conduzir à salvação e você vai ter os frutos do Espírito. Então, tempo em relacionamento com coisas do alto te torna uma pessoa mais espiritual. Logo, você consegue alcançar mais a paz que excede o entendimento, porque ela é espiritual. É justamente isso, né? Quando a gente fala qual que foi a missão principal do Senhor, ele veio para ser o cabeça de uma nova raça, né? De uma geração de pessoas espiritualmente vivas, né? Deixamos de ser mortos, passamos a ser vivos, né? Espiritualmente falando. Então, a ideia de Jesus é justamente transformar a gente, né? Vamos assim, na nossa cabeça, no nosso espírito, para que a gente seja cada vez mais parecido com ele, semelhante com ele, né? Porque se por um único homem entrou um pecado no mundo, né? Por um único homem também ele saiu do mundo. Então, é justamente isso, é sermos semelhantes ao Senhor com o tempo, né? Cada vez que a gente vai estudando, que a gente vai entrando nessa liturgia, que a gente vai buscando ao Senhor, a gente vai se assemelhando a Ele. Quando Ele fala que Ele vai deixar a paz dele, a minha paz vos dou, é uma coisa dele. Se a gente começa a se assemelhar a Ele, é natural que a gente comece a desenvolver essa paz também, né? Por isso que eu falo, gente, para as pessoas, se vocês não intensificarem a sua vida de oração, o seu devocional, não pegar tempo para ler a Bíblia, se você ficar só refém de tudo que você recebe, que você lê, a gente já está sendo tão bombardeado de informação, todo momento, cada segundo a gente lê uma coisa pior do que a outra, fica realmente difícil a gente abrir espaço dentro da gente para a gente se encher de coisa boa também, porque a gente só está se enchendo de coisa ruim, né? Com certeza. Quer ver uma aplicação prática desse fato, né? Que se você se conectar cada vez mais com a verdade, mais você vai alcançar a paz que excede todo entendimento em meio ao caos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de nutrição, vamos supor, tô dando um exemplo. Então, como que eu faço para que eu seja uma pessoa que me alimente melhor, para que eu seja uma pessoa que cuide mais do meu corpo? Eu vou lá nos livros de nutrição, eu vou nas pessoas que estudam nutrição e vou pegar informações e vou me nutrir de conhecimento. Quanto mais conhecimento sobre nutrição eu tiver, melhores escolhas alimentares eu faço e, consequentemente, meu corpo fica melhor. Eu elimino doenças e eu previno essas mesmas doenças. Então, quanto mais contato eu tenho com a nutrição, mais conhecimento eu tenho sobre a nutrição, melhor o meu corpo fica porque eu faço melhores escolhas em relação à nutrição. Então, quanto mais conhecimento bíblico eu tenho, mais paz eu alcanço, porque mais conhecimento sobre a verdade eu obtenho e isso me conforta. Então, eu consigo viver no mundo, eu consigo viver no caos e não fazer parte dele. Exatamente. A gente tem que andar, então, né, Suelen, aqui na Terra, mas com os olhos no céu. Eu já falei isso várias vezes também para alguns seguidores meus, que o nosso alvo, gente, apesar de todas as coisas horríveis que estão acontecendo aqui, que a gente está passando, né, cada um sabe mesmo qual que é a dificuldade, nós não somos daqui, né? A nossa pátria não é aqui, né? O alvo não é aqui.
Então, por mais horrível que tudo seja, por mais que você esteja desesperado, por mais que nem que você morra, né? Eu vou dar assim já o último, assim, o checkmate, né? O fight final aí. Você tá no lucro, porque qualquer coisa que venha depois disso, nesse sentido, se você está firme no Senhor, é lucro, né? O próprio Paulo falou, né, que para ele morrer seria lucro. Seria muito Abrir o melhor olho para e ele estar fechou, do já tá lado do no Senhor. retorno, né? Abriu o olho e fechou, tá no retorno. Não sabe de nada, né? Quando morre. Exatamente. Então, assim, qualquer coisa que acontecer depois, para aqueles que estão em Cristo, realmente é lucro. Então, eu acho que isso traz para a gente muita esperança. E a gente está num tempo, assim, de muita esperança. Apesar da gente saber que está acontecendo muita coisa ruim, para mim é uma alegria saber que o tempo está próximo. Eu fico muito feliz de saber, poxa vida, está acontecendo tanta coisa ruim, mas isso é um sinal bom. É um sinal que o Senhor está voltando. Pode demorar ainda mais muito tempo, pode demorar, mas se já começou esse processo, deveria ser uma alegria para os cristãos saber, poxa vida, finalmente, quem sabe, não sei, demore 20, 30 anos, não sei. Talvez eu seja a geração que veja o Senhor, não sei. Mas sabe assim, deveria ser uma alegria, apesar das. Mas a gente acaba se deixando influenciar e se cegar por aquela dificuldade, por aquele desespero momentâneo, sabe? Quer ver uma verdade difícil de engolir relacionada a isso que você está falando? Infelizmente, a gente constata que somos muito terrenos. O que isso quer dizer? O fato de pensar em morrer, né, antes do tempo, ou sei lá, a gente acha que é antes do tempo, mas é tudo no tempo. Mas o fato de pensar em morrer, de pensar em ficar sem uma casa, de pensar em acontecer algo na nossa vida terrena, a gente perder aquilo que a gente conquistou, assusta, porque a gente não deveria ser, tá? Mas essa é uma verdade. A gente foca muito nas coisas terrenas. Tipo, ai, já tá acabando o mundo, putz, mas eu queria, sei lá, terminar minha faculdade, né? Sei lá, ainda tenho coisas para construir, eu precisava comprar um carro, eu tinha tantos planos. Mas você já vai voltar já? Aí dá vontade, a pessoa até quase falando assim, não, mas não volta agora não, espera mais uns 20 anos, né? Não tá no nosso controle dizer quando ele volta. Mas a gente sabe que tá próximo. Agora, esse próximo pode ser relativo. Por quê? Porque as pessoas que viveram na época de Hitler acharam que estava próximo. Todo mundo achou, né? As pessoas que viveram em outras épocas ruins também acharam que estava próximo. E, de fato, tá próximo para todo mundo. Por quê? Porque o tempo que a gente vive é o tempo suficiente para o Messias voltar para nós. Porque na hora que a gente fecha o olho e morre, a gente abre e já está na volta. Então, quando a pessoa morre logo, né? Fazer o quê? Ela já fechou o olho, ela pode ter ficado lá 200 anos, 300 anos, 500 anos, já até o corpo dela desintegrou. Mas ela já acordou na volta, porque não tem tempo para isso. A gente sai da timeline. Agora, a gente que está na timeline tem que viver, e eu costumo dizer que temos que exercer nossa função de seres humanos. Tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que fazer família. E esse é um outro ponto, porque as pessoas adiam suas missões, seus propósitos, por medo do amanhã. Então, se o pai falou, tem que ser fecundo, tem que fazer família, esse é o meu povo, quer dizer, se eu vou deixar os vasos de ira fazerem filhos, meu Deus, é melhor que eu faça meus filhos então. Porque a gente tem que povoar o mundo aí para o apocalipse começar, né? Todo mundo que tem que nascer, tem que nascer. Inclusive, eu levantei uma teoria sobre isso lá no início, antes, bem no início dessa zona aí que a gente está vivendo, e eu falei sobre baby boom. Eu comentei sobre isso, porque vai acontecer uma situação, já está acontecendo, que as pessoas que estavam assim na dúvida se tinham filhos, é ou vai ou racha, né? Aquela pessoa que estava assim achando que tá controlando alguma coisa e tal, o pai promoveu o querer realizar ali, tá todo mundo tendo filho, eu tô grávida, né? Então, é uma questão assim de que todas essas coisas que estão acontecendo estão no plano do pai. As pessoas que vão morrer por causa da picada estão no plano do pai. As pessoas que decidiram fazer um monte de filho tá no plano do pai, né? A pessoa que preveniu a vida inteira e de repente continuou prevenindo, de repente veio um filho, tá no plano do pai. Porque tudo isso são acontecimentos que são necessários para o que a gente vai acontecer no futuro. Pessoas precisam nascer ainda, porque todas as pessoas que são para ser salvas, elas precisam nascer. Então, você vai perceber um estímulo muito grande no baby boom que vai acontecer nesses períodos. Já está acontecendo, pelo menos eu estou vendo toda hora a gente fazendo filho aqui. Coisa que eu não via há uns 3, 4 É anos atrás. interessante isso que você está falando, porque eu também já falei aqui algumas vezes, né, em alguns momentos na página, que eu acho que nós não deveríamos, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, né, a gente não deveria deixar de viver as bênçãos que Deus tem para nossa vida por conta do medo. Então eu vejo gente assim, nossa, mas eu não sei, eu devo ter filho? Ai, porque o mundo tá tão terrível, porque, gente, eu sou o próprio exemplo. Eu tenho 2 crianças pequenas, né? O que eu puder fazer para protegê-las, eu vou fazer.
Mas eu já falei uma coisa assim que surpreendeu muita gente. Os meus filhos não são os meus filhos. Os meus filhos são do Senhor. Então, se eu tenho com eles agora 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, tudo que vier para mim é bênção, é lucro. Se o Senhor resolver, sei lá, daqui 3, 4, 10 anos recolher um filho meu, né, que espero que não seja o caso, eu quero viver com meus filhos muito tempo, mas os meus filhos não são meus, os filhos são os do Senhor, sabe? Então, a gente tem que ter, é muito difícil isso para muitas pessoas, mas a gente tem que ter esse desprendimento de saber que nada nos pertence, tudo é por Ele, tudo é dele. Tudo é por causa dele. Isaac tá aí, né? Que é pessoa, tá, exatamente, imagina, não iria poupar o seu próprio filho, né? Eu falo hoje, né? Eu não sei se eu conseguiria, se o senhor falar assim, vai, me dá seu filho. Eu falo por mim, eu sou humano o suficiente para falar, Senhor, não vai rolar, porque não vai rolar. Não vai rolar. Mas eu acho que essa entrega é uma coisa muito difícil, esse desprendimento, né? De você realmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na frente de todas as outras coisas, na frente do trabalho, na frente do marido, na frente dos filhos, na frente de tudo. Porque quando ele ocupa o lugar principal, quando Deus ocupa o lugar primordial, preferencial na sua vida, todo o resto se torna secundário e desinteressante. Né? Até que nada mais importa. Estou lendo um livro, inclusive, maravilhoso sobre isso, né? Até que ponto você está disposto a entregar tudo o que você tem para Deus? Será que você conseguiria entregar tudo mesmo, sabendo que tudo é dele, né? Na verdade, você tem amor porque ele te amou primeiro. Você perdoa porque ele te perdoou primeiro. Né? Você é misericordioso porque ele foi misericordioso primeiro. Não tem nada que a gente tenha em nós que não tenha vindo dele antes. Então, a gente simplesmente consegue devolver tudo isso que a gente já teve dele primeiro? Essa é a pergunta. Para mim, isso é um fundamento que me traz muita paz, principalmente nesse meio de caos agora. Por isso que eu falo assim, eu tô tranquila. Se eu perder uma casa, se eu perder um carro, se eu perder... Foi Deus que deu, sabe? E a gente tem que ter essa segurança no nosso coração de, como você falou, está tudo no controle dele. Tudo é dele. Então, a gente precisa realmente viver um pouco as bênçãos que Deus tem dado pra gente. Sim, eu sou super a favor. Se tiver que ter um filho, é Deus que vai dar essa criança para você. Tenha o seu filho, seja feliz, viva, nem que for 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Mas aproveite esse tempo que Deus está te dando para você formar sua família. Você mesmo está grávida, né, Sueli? Tô. Aproveite essa bênção, aproveite esse tempo que você tem. Se você tem mais tempo para viajar, se você pode viajar com picada, sem picada, vá viajar, aproveite, viva as coisas boas, porque realmente a gente não sabe o que pode ser que venha amanhã. Pode ser que venha uma coisa bem pior. E a gente sabe que a tendência é piorar. Aquela parte... O que é impossível é pai 100% pai. O possível você pode fazer. Você pode estudar, adquirir mais conhecimento, se alimentar melhor, como eu estava falando. Então, por exemplo, eu estou tentando adquirir todas as informações que eu posso para criar o meu filho da melhor forma, né? Agora, pode ser que eu vá errar alguma coisa? Pode ser. Por isso que eu tenho que ter o máximo de conhecimento, que o pai me conduzia a este conhecimento, para que eu eduque ele no caminho. Mas eu não sei nem como é que vai ser quando ele nascer, como é que ele vai nascer, porque vai acontecer tá nas mãos do pai. Ele deu a bênção, então eu entendo que ele vai suprir as necessidades para que a gente cuide da bênção, como você muito bem colocou. Os filhos não são nossos, eles são confiados a nós aqui na Terra, porque os filhos são pessoas que vão ser homens, vão ser mulheres, são bênçãos do pai, são almas do pai que ele coloca nesse mundo porque ele tem propósito para essas pessoas. Então nós somos apenas uma forma de colocar eleitos do pai, salvos do pai no mundo. Então, eu não posso falar, é meu filho, eu que decido o que vai acontecer com ele. Não, enquanto ele está na minha tutela, eu tenho a obrigação de educar ele no caminho do pai. Agora, depois que ele vai virar moço, ele vai crescer, ele vai tomar as decisões dele. Mas é claro, o pai está conduzindo desde antes do ventre. Então, é muito humano a gente ficar pensando que a gente controla isso também. Mas, na verdade, não é bem por aí. Tem muitos relatos aí que podem mostrar que as pessoas, até com o Gil, nasce neném, né? Então, é uma coisa muito bonita, é uma missão muito bonita, mas ninguém disse que é fácil. Não é uma missão fácil. Talvez, posso colocar hoje aí, talvez a mais difícil aí para a mulher, né? É fácil ser empresário, é fácil fazer uma palestra, é fácil ganhar dinheiro para uma mulher. Agora, ser mãe é uma missão muito mais difícil. Ainda mais esse mundo, como a gente vê, que caminha para a destruição. Então, fazer o quê? Nós nascemos nessa geração. As pessoas que nasceram na geração anterior não tinham os problemas que a gente tinha hoje, mas tinham outros. Então,
são só trocas de problemas, é só cíclico, entendeu? O negócio ele vai só mudando o nome, né? Na verdade, muda o endereço, mas não, né? Muda o nome, muda o endereço, mas no final a mesma coisa. Eu não posso dizer que era mais fácil viver antigamente, é mais difícil viver hoje. Depende do que eu tô falando. Qual é o contexto, entendeu? Então, se nós nascemos nesta geração, é porque temos um propósito e missão nesta geração. Então, Sim, é mais ou menos isso. Tipo, para mim, isso me dá muita paz. Tudo isso me dá muita paz. exatamente. Antes de eu entender isso, eu vivia atribulada achando que tudo dependia de mim, eu preciso pensar, eu preciso ter conhecimento, eu preciso estudar. E se eu não adquirir isso, esse conhecimento em tempo recorde, já estou atrasada porque eu despertei, né? E aí fiquei a vida inteira no engano, meu Deus, eu ficava meio maluca. Isso me deixava histérica. Quando eu comecei a entender, porque daí eu fui estudar mais a Bíblia, né? Imagina, todo mundo sabe aqui, eu já saí de um apartamento em 2 dias porque eu acreditei que vinha um tsunami. Porque um profeta me disse com todos os detalhes, né? Então, estava no início dos meus estudos, né? No início do meu despertar. E aí, aconteceu. Né? Eu morei um mês no mato, eu e o Eric, porque eu falava, não tem que fazer isso, a gente tem que sair daqui, vão prender a gente aqui em São Paulo e tal. Então, eu tenho história para contar e para dizer para vocês, eu tenho paz hoje. Então, se eu tenho paz, Então, eu descobri o caminho da paz. eu queria até, né, pegar esse ensejo que você falou aí de morar no mato, que é um outro assunto que tem muita gente que escreve, né? Tem muita gente aí pela internet, gente grande, gente conhecida que tá indo nesse caminho, que indica isso, né, como uma opção, uma saída. O que que você acha sobre isso? Sobre sair da cidade, morar no mato, se afastar? Porque é lógico, quem tem condições, ótimo, eu acho que se puder investir, até por uma qualidade de vida mesmo, morar no interior é melhor, eu falo por experiência própria, eu moro afastado, né? Já mostrei um pouco aqui, né? Eu moro do lado de uma plantação, meu vizinho tem galinha. Então, assim, para mim é realmente uma benção. Com criança pequena é excelente, eu super indico, falo por mim. Mas agora eu fico imaginando, por exemplo, quem mora numa megalópole, São Paulo, que, tipo assim, todo mundo aglomerado. Tem gente que não vai conseguir sair. O que que você acha dessa ideia de sair, de ir para o mato, por exemplo? Vamos lá. Hoje, meu pensamento sobre isso é o seguinte, que eu acho que já é o pensamento final mesmo, já passei por todas as etapas. Nem tudo é para todo mundo e nem todo mundo é para tudo, né? Vamos posicionar a nossa realidade conforme nossas possibilidades, nossas inteligências, nossa saúde, nossas crenças e também a nossa realidade, né? As pessoas que escolhem ir para o mato têm que ter um objetivo muito claro na sua mente de por que você está fazendo isso. Se as pessoas que vão para o mato, elas escolhem fazer isso porque elas acham que estão fugindo do sistema, porque elas estão fugindo das picadas, utopia, certo? Ir para o mato, qual é a diferença de ir para o mato e ficar na cidade? A diferença é que quando você vai para o mato, se você tem conhecimento, se você tem estrutura, se você tem um dinheirinho, alguma coisa, você consegue montar um negócio seu, né? Dependendo da sua alimentação, da sua saúde, e realmente depender um pouco menos do sistema. Mas não caia na ilusão que você está fugindo do sistema. Não existe fugir. Eles estão em controle de tudo, né? E é muito mais fácil esconder uma agulha no palheiro do que na roupa ali, grudada. É muito mais fácil esconder um feijão dentro do monte de feijão que eu botar ele no arroz, né? Ou então, muito mais fácil eu pegar e esconder uma pessoa dentro do centro de São Paulo do que eu esconder uma pessoa no interior de São Paulo. Então, tudo depende de qual é a tua visão sobre isso, para você não ser iludido. Agora, é inevitável, é indiscutível que, se você mora no interior, você às vezes tem uma água ali mais potável, que se a água na cidade zoar, você tem ali uma fonte de água, né? Mas você vai ter que pagar a conta de luz, a não ser que você produza a sua própria luz. Você vai ter que ter eletricidade, dependendo do lugar é frio. Nem tudo que planta dá. Você tem que ter conhecimento sobre isso. Então, isso é um planejamento de vida que você tem que ter uma noção do que você está fazendo. Agora, aquela pessoa que morou a vida inteira na cidade, por causa de um vídeo que ele viu, por causa de um curso que ele fez, ele acha que ele está apto para pegar e com a família dele, com filhos, como você disse, e se enfiar no meio do campo. Eu não queria ser esse pai de família para tomar essa decisão. Porque as variáveis são imensas e a responsabilidade da família dele está na mão dele, certo? Se ele investir dinheiro nisso, se for um projeto falido, ele vai ter que voltar para trás. Como é que ele vai fazer? Certo? Então, você tem que ter isso em mente. Qual é o objetivo que você procure para o mato? Agora, o que eu não recomendo é a pessoa ficar na cidade grande. Não recomendo. A pessoa que está na cidade grande, ela tem que fazer de tudo para estar pelo menos uma cidade menor, que é melhor. Porque na cidade grande o controle é maior. É claro que você consegue se esconder ali por um tempo, mas o controle é maior, porque eles vão ter mais possibilidade de controle, eles vão implementar Sim. primeiro as coisas, são mais pessoas para controlar, então ele já corta o negócio antes. Então, eu hoje, Suelen, digo, dependendo da possibilidade de vida de cada um,
Se você precisa da internet para trabalhar, se você precisa, sei lá, se você é um CLT e precisa trabalhar numa lojinha, alguma coisa, você vai precisar estar numa cidade. Se você não pode ter uma alimentação vegetariana, você precisa de carne, você não sabe matar um animal, não sabe produzir, não sabe... você depende do mercado comprar uma carne. Então, se você tem uma doença, depende do antibiótico, tem uma doença autoimune, alguma coisa, você precisa ter um hospital perto. Se não dá um piripaque em você, um coágulo do nada, entendeu? Então, você tem que ser inteligente. Se você fosse enfiar no meio do mato, num lugar que não tem acesso a hospitais, né? Não tem acesso a uma farmácia, às vezes, para comprar um antibiótico, né? A gente pode trabalhar com produtos naturais, isso é claro, mas isso não vai servir para todo mundo, né? Então, a realidade tem que ser analisada com muita sabedoria por cada pai de família, mãe de família, para que ele tome a decisão mais correta para a família dele. E se todo mundo fosse para ir para o mato, a Bíblia não tinha duas testemunhas, uma que fica falando na cidade e outra que fala no mato, né? Então, você ter isso em mente. Se você fizer isso, fizer um planejamento, você achar que para você funciona, se você se especializar nisso e botar sua fé nisso, pode ser que o pai esteja promovendo o seu querer para que você queira isso e ele vai fazer você realizar. Agora, baseado em medo, em ansiedade, sai tomando decisão, isso não é bom nem dentro da cidade, né? A pessoa que vai tomar uma decisão, compra um motorhome, sei lá, porque acha que tem que ficar peregrinando no motorhome, e aí depois fica lá com o motorhome e não consegue vender, porque, sei lá, não tem internet, não tem mais que vai trabalhar, né? Não tem uma fonte de renda. Então, tudo é muito relativo, não existe padrão. E aí, eu já errei nisso, porque eu achava que tinha um padrão. Eu achava assim, não, o povo de Deus precisa sair daqui, porque ele vai proteger as pessoas do mato. Triste engano meu. Por quê? Porque o povo de Deus vai ser protegido em todo lugar, conforme o plano dele para cada um. Uns vão ser mártires, uns vão morrer, entendeu? Outros não, uns vão morrer no mato também. Porque se a pessoa vai para lá, achou que está sendo protegido das picadas de tudo, e aí, sei lá, uma cobra vai lá, pica, e não tem como ter atendimento. Então, não é garantia de sobrevivência. Entendeu? Isso que eu quero que as pessoas entendam. Então, quando eu falo aqui, eu tenho vídeos falando sobre isso. Se você quiser pesquisar lá depois, tá falando sobre isso. O meu testemunho que eu tenho no YouTube, que eu fiz bem no início, eu falo um pouco sobre eu estava preparando para ir para o mato. Vocês podem ver que se vocês assistirem meus vídeos na ordem cronológica, as coisas vão mudando, eu vou atualizando e o estudo vai aumentando. Isso é normal, né? Quando a gente está estudando, a gente vai adquirindo mais conhecimento e atualizando. Então, eu sou muito transparente quanto a isso. Então, eu, Suelen, hoje, o que eu recomendo às pessoas? Analisarem sua vida de forma individual, os seus objetivos e não se iludirem. Não adianta achar que vai para o mato para fugir do sistema. Você pode ir para o mato para depender menos do sistema. E a pergunta que você tem que fazer é: posso eu depender menos do sistema? Tenho essa capacidade financeira, psicológica, emocional e de saúde? Aí você tem sua resposta. É isso que eu Que é um tenho baque pra muito dizer. grande. Eu acho que, no geral, a gente precisa, como eu falei no início, né, aprender a depender mais de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque é exatamente isso. Tem gente que tem dom, que tem talento, que tem condições, que consegue ir, que a pessoa vai se dar muito bem e Deus vai abençoar aqueles planos. Mas tem gente que realmente não vai ter condições, vai acabar cometendo até uma irresponsabilidade, talvez, com a própria família, se você colocar seus filhos, sua esposa, numa situação de perigo, que eles não vão saber lidar com aquilo, né? Então, acho que nesse sentido tem que ter realmente sabedoria. Eu acho que eu concordo com você nesse aspecto. Eu acho que cada um tem que analisar bem a sua situação, é muito particular mesmo. Tem gente que, né, tá tão desesperado, gente que vende carro, que vende casa, que vende tudo, aposta numa coisa porque a gente tá nessa frequência de medo, né? A gente fica tão apavorado, desesperado, sendo que a gente não deveria vibrar nessa frequência de medo. A gente deveria vibrar nessa frequência do amor, que gera essa esperança dentro da gente, que dá essa confiança que vai ficar tudo bem. Não importa o que aconteça, de algum jeito, vai ficar tudo bem, né? Acho Com que essa é certeza. a segurança do cristão. Acho que a gente tem 10 minutos de live aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, Suelen, nas perguntas, tá? Tá? Que tem 3 perguntinhas aqui que mandaram. Se as pessoas quiserem mandar, gente, coloquem aqui na caixinha onde tem o ponto de interrogação. Deus elege qualquer pessoa, então, independente das obras do coração? Essa resposta eu vou deixar aqui, a opinião da Suelen, tá, gente? Ela fala o que ela achar, o que ela conhece a esse respeito, tá? Nem tem muito o que falar. Essa resposta é sim, claro. Não depende da obra do homem, não depende de nada, só da misericórdia. A Bíblia fala que a salvação ela depende da forma com que Deus e Yahweh focaliza a sua misericórdia, não na forma com que o homem faz ou age. Porque ninguém merece nada. Então, se eu falar que para eleger
Deus precisa ver quem você é primeiro, saber se você é bonzinho ou não, eu estou elegendo por meritocracia. Então, o homem que está decidindo, na verdade, né? Agora, quando eu falo que o pai elegeu antes mesmo de você nascer lá na fundação do mundo, porque ele tem um propósito para a sua vida, e ele decidiu colocar a misericórdia dele em alguns, quando que ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, porque estava todo mundo destinado para ira, é o que a Bíblia fala, todo mundo morto com os pecados e delitos, ninguém nasce bom, a gente nasce já com o pecado da queda na gente. Se ele escolhe salvar alguns, beleza, ele é Deus, ele criou, ele que está escolhendo. Agora, ele mesmo fala que ele não escolhe baseado em nada que a gente faça, nem que a gente tenha feito, nem que a gente vá fazer. Porque ele já sabe, desde quando ele pensa em criar a gente, ele já sabe tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Então, se ele dependesse disso para poder eleger, ninguém estava salvo, todo mundo peca, inclusive os eleitos. Então, as pessoas acham que a pessoa salva ou eleita, ela não peca, ou ela para de pecar. Na verdade, ela aprende o que é o pecado, e aí ela começa a fugir disso. Ela se arrepende, né? Ela tem a honestidade nisso, porque a Torá está no coração dos eleitos. Então, cedo ou tarde, ele vai ter contato com a verdade, vai crer. E a pessoa, quando ela nem sabe de nada da verdade, a Bíblia fala que os gentios faziam aquilo sem nem ter conhecimento da lei, eles já faziam o correto, porque estava no coração deles. Então, quando você vai fazer uma coisa, você já sente, acho que isso aqui é meio errado, hein? Você nem sabe por quê, você não sabe de nada. Você fica sentindo que aquilo é meio errado. Isso não vem de você. É o Pai que colocou em você. Então, não existe nenhuma meritocracia na salvação, nenhuma. É dom o tempo inteiro. Não existe coparticipação do homem. Então, se você crê, é um grande indício de que você é um eleito, porque a fé depende da ação do Espírito Santo em você. Então, é basicamente isso. Aqui uma outra pergunta. Sobre um relacionamento com uma pessoa que não seja cristã, como nós somos, dá para ter paz numa relação dessa? Olha, Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo? é assim. Essa situação de você escolher ficar em julgo desigual, que a Bíblia fala, né? É assim, é uma situação que, às vezes, o pai tem propósito até nisso. Então, se você deu de cara com uma pessoa, você sente no seu coração que tem que casar com aquela pessoa, vai ser duro. Você vai enfrentar problemas. Mas a gente não sabe o que o pai tem para você nesses problemas, né? E a gente não pode também decretar condenações. Por exemplo, quando você conheceu a pessoa, ela, sei lá, parecia que ela é realmente um ateu, alguém que não crê em nada, ou que não é crente, ou que, sei lá, é de qualquer outra religião. Se você despertou, se o pai despertou em você um amor por aquela pessoa, pode ser que ele seja um vaso de honra que vai ser moldado ainda. Porque quando a gente conhece as pessoas, a gente não sabe em que fase do quebrantamento, que a gente fala do breakthrough, essa pessoa tá. Então, se você me conhecer, por exemplo, há uns tempos atrás, você fala, nossa, essa menina aí é ímpio, né? Essa menina aí não sabe de nada. Porque o pai tem uma jornada para cada um e todo mundo passa por problemas. Então, aparentemente, não é sempre que você vai dar frutos. Tem hora que você vai estar fazendo um monte de besteira, até que o pai te chama e fala, parou. A partir de agora, você vai andar no caminho e aí eu vou te ensinar o caminho. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ia ser enviado para nós e a gente ia caminhar em toda a verdade. Toda a verdade, mas é cada um no seu momento, no seu propósito. Então, respondendo a pergunta, eu não posso cravar um decreto do isso aqui é vaso de ira e acabou, porque ele não morreu ainda. Então, até você cumprir o curso da sua vida, você pode ser quebrado. Até o último Pode ser que a minuto, pessoa ladrão. seja salva no último segundo, ali no leito da morte, não sei, né? Ao ladrão, Eu falo o isso, ladrão gente, da é cruz, interessante essa pergunta, porque eu sou um próprio exemplo, tá? Já falei que várias vezes meu marido é alemão, e ele era muito alheio para essas coisas que estavam acontecendo no mundo, né? E essa pandemia, gente, eu vou usar essas palavras, né? Veio como uma bênção na vida dele, porque ele realmente, o despertar dele foi durante essa pandemia, desses últimos 2 anos. Ele passou a ouvir as palavras que eu tenho da Bíblia para ele. Eu muita comprei uma gente, Bíblia em inclusive, alemão. tá? Despertando, muita gente. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa pandemia veio justamente para despertar muita gente. Gerou uma comoção, gerou toda uma problemática? Gerou. Mas veio também para despertar muita gente. Isso é uma coisa boa, gente. A gente também tem que pensar nas coisas boas, né? Então, o meu marido hoje, ele ouve mais do que eu falo da Bíblia para ele. Comprei até uma Bíblia em alemão na época que começou para eu conseguir ler no idioma dele, para ele não vir falar para mim que ele não entendeu o que está sendo falado. Então, ele acredita mais. Quando, há 3 anos atrás, se eu perguntasse para ele assim, o que você acha? Quem é Jesus? Né? O que você acha de Deus? Ele ia ficar meio, foi uma pessoa importante, né? Fez um trabalho lá legal. Mas ele não tinha aquela convicção que ele tem hoje. Hoje a visão dele é totalmente diferente. Parece que caiu realmente uma escama dos olhos dele. Então, para mim, isso foi uma bênção sem tamanho, né?
E é isso que você falou. Às vezes você está num casamento, né, com uma pessoa não cristã, mas existe um propósito. Eu acho que, no geral, se fosse para escolher desde o começo, se possível, já vai com uma pessoa que, Claro. né, partilha Mas da é mesma fé difícil, para. né? O casamento em Sim, si, até o negócio acontecer e quebrar, é muita perseverança. É mais sim, difícil, né? sim. Mas, Mas, às vezes se até casar com possível, de crente é repente. difícil, né? Casar com crente às vezes é mais difícil, às vezes. Exatamente. Se possível, eu falo por mim, eu já escolheria alguém que partilhasse da mesma fé, talvez aí até para diminuir alguns problemas, evitar algumas coisas que você poderia ter no futuro, né? Claro. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu conheço casos também de amigos que casaram com pessoas que não eram cristãs e a pessoa se converteu no meio do caminho, entendeu? E hoje os dois, né, amigos queridos, os dois, né, são pessoas incríveis. Você vê assim que você vê a obra, né, de Deus feita na vida daquela pessoa. Então, né, é uma maneira de dar paz aí para essa pessoa que perguntou. Com certeza, com certeza. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui. Ai, tem uma pergunta aqui que não tem muito a ver com a live, mas qual a relação do grafeno com a fusão biológica e genética, sabe de algo? Gente, eu já falei desse assunto no YouTube. Eu não vou falar disso aqui na live, né? A Suelen também não vai falar, porque já coloquei no YouTube, já foi bloqueado o vídeo, foi censurado, coloquei no Patreon. Tudo que você fala desse assunto vira censura. Eu não quero que minha live caia. Ai, gente, alguém escreveu aqui. Sobre a chuva que vai salvar os marcados, é verdade ou mais uma invenção da igreja? Não tenho conhecimento desse assunto, talvez a Suelen conheça mais, Tá. né? Não é o tema da live, mas você já falou sobre isso, né, Suelen, na É, sua página, eu acho que o acho que Eric essa também. pessoa está falando da chuva serôdia, né? Se ela estiver Deve, falando da deve chuva ser. serôdia, é. É assim, primeiro que Entre a no chuva perfil serôdia. lá da Suelen, que lá tem esse assunto, gente. Vou só resumir aqui que a questão da chuva serôdia é o seguinte: a pessoa perguntou aí que vai salvar os marcados. Não existe isso. A chuva serôdia ela vai cair sobre a igreja, ela vai cair sobre os selados, sobre as pessoas que são eleitas, sobre os escolhidos, sobre os salvos, né? E o que é a chuva serôdia? É basicamente o Espírito Santo que foi derramado lá em Atos 2, que lá era chuva temporã, sendo derramada de novo com propósito. Então, hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, mas você ainda não tem ele se manifestando. E, basicamente, quando ele se manifesta, o que significa? Você cria superpoderes. Por quê? É como se aquele poder que os apóstolos tinham de curar, de fazer milagres, essas coisas que eles receberam diretamente do Messias, fosse ser derramado novamente para que a gente jogasse pragas. Então, as trombetas, as coisas do Apocalipse, que vai acontecer pela igreja, vai ser feita através desse poder, porque o homem sozinho não tem poder nenhum. Então, o Espírito Santo vai conceder esse poder. E aí, por ele conceder esse poder antes do Apocalipse começar, é que os eleitos, os salvos, não vão ser marcados. Porque eles vão ter o Espírito Santo atuando dentro de você de forma sobrenatural mesmo. Atuando Eu também, eu acredito nisso também. A gente vai precisar dessa unção especial, vou dizer assim, usar essas palavras, especial, para aguentar, para a gente conseguir passar por as coisas que ainda vão vir, né? Eu, particularmente, eu acredito que na primeira parte da tribulação a gente vai estar aqui, né? Eu não acredito Sim, que a eu gente também. vai sair antes, que a gente, tipo, vai começar o negócio e você vai ser Tem que levado. Não, tocar as trombetas, tem que jogar as pragas, tudo isso quem faz é a igreja. Eu também creio assim, só para mim a gente passa por tudo aí. Só vai quando o Messias falar que a gente vai subir nas nuvens. Esse é o meu conhecimento. Então, porque tem um porquê. Agora, a questão da pessoa falar que vai resolver o problema dos marcados, não. Quem é marcado pela besta é marcado pela besta, né? E essa marca, ela é física e espiritual. Porque para você receber a marca física, você já tem que estar conectado espiritualmente. com a mente Só que quem é preparada. do pai, ele é selado já. Então a marca não vai chegar. E aí, por causa da chuva serôdia, nós, os salvos, os escolhidos, não vão receber a marca. Então não tem como a pessoa que recebeu a marca receber a chuva serôdia. Na verdade, você vai receber a chuva serôdia primeiro, aí o Apocalipse começa, aí lá no meio vai ser forçada a marca, mas os eleitos já vão saber o que é a marca por causa dessa questão espiritual. Então pode ficar tranquilo em relação a isso, porque o Pai vai prover essa forma, a escapatória, vai prover a Sim, segurança, porque humanamente falando, todo mundo tá perdido, entendeu? sim. Essa é a história. Legal, gente. A gente completou agora 1 hora de live. Vou pedir para você fazer suas considerações agora, tá, Suelen? Antes que o Instagram comece a mostrar que falta 30 segundos para acabar. Ainda não tá Queria. mostrando, não, né? Não tá mostrando, Tá, mas não sei. tá, Agora deu 1 hora, ele não tá mostrando ainda. Pode tá. ser que
que caia e que a gente. Ó, tá vendo? 30 segundos, agora apareceu pra mim. Então, para mim, eu falei acho que bastante, eu expliquei bastante aí essa questão. O resto, as pessoas podem entrar no meu perfil lá, tem bastante estudo. Não se choquem de primeira, eu sei que choca às vezes, mas Sim. analisem a luz do Espírito Santo, tudo que é falado. 10 segundos. É Pode isso, falar. gente. Obrigado por todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus, fiquem na paz, exercitem a fé, fiquem com Deus e estamos